Chegamos então no capítulo 5, Fundamentação Teórica do Conceito de Pessoa. Assim como o professor Jorge fez no outro capítulo, nos contextualizando sobre o que seria um conceito de mundo, aqui ele vai falar sobre o conceito de pessoa, retomando aquela ideia de que primeiro existe o mundo, ou seja, o mundo ele antecede a pessoa. Logo na página 69, no terceiro parágrafo, né, ele vai falar que o mundo antecede a pessoa sujeito, né, que aparentemente, né, o último momento do processo evolutivo do universo é o ser humano, né? Nós estamos em desenvolvimento, só que nós chegamos nesse mundo e aqui ele diz assim: ele internaliza o mundo já constituído, ou seja, o mundo já existe antes que você, que eu, que a gente exista nesse mundo como ele está hoje, nessa época em que nós estamos conversando aqui, né? Então, o ser humano, a pessoa, o conceito de pessoa é começa por aí, né? Começa pela internalização de um mundo já constituído, pensando que a criança nasce sem ter noção nenhuma desse mundo. E conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, desenvolvendo a linguagem, por exemplo, ela vai conseguindo entender esse mundo que é apresentado para ela muitas vezes pela própria família ou pelo contexto social em que ela vive, né? E isso é tão importante para nós em Gestalt terapia, para que a gente possa entender que as pessoas elas passam pela vida se construindo a todo momento, né? Então, às vezes, o mundo como ele é apresentado pela família vai ser desconstruído em algum momento dentro de um processo terapêutico, dentro de algo que a pessoa viva, que seja diferente daquilo que foi apresentado a ela, e aí ela vai construindo essa percepção de como é o mundo para ela. Agora, o que ele diz aqui na página 70, no segundo parágrafo, é que o que de comum elas possuem e a partir desse eixo e também de suas diferenças. Ele fala que a ousadia dele para falar sobre o conceito de pessoa é utilizar as filosofias de base, assim como ele fez com as teorias de base, né? Então, usar as filosofias para extrair dela o que tem em comum e o que tem de diferente. O que de fato quer dizer, então, conceito de pessoa? O que é uma pessoa, né? De que conceito de pessoa estamos falando? Certamente alguém de carne e osso que sente, que pensa, que faz, que fala e se relaciona. É por aí que ele começa a trazer algumas definições do conceito de pessoa. Ele diz ainda no quinto parágrafo, né, na metade do quinto parágrafo, o jeito de ser humano é tão complexo que jamais expressaremos uma totalidade real na definição do conceito de pessoa, pois as pessoas mudam. Veja, nós podemos pensar em sintetizar o que é uma pessoa e, definindo o que é uma pessoa, comparar com as pessoas que nós conhecemos, que chegam para nós. Só que fazer essa comparação limitaria aquela individualidade, né? O ser pessoa é muito mais complexo do que você classificá-la em um jeito ou de ser de uma forma ou de outra e padronizar isso para todo mundo. Não tem como, né? Então, nós não podemos criar uma noção de pessoa para enquadrar as pessoas dentro dela. Ou seja, você pode ter uma série de definições sobre o que é pessoa e querer enquadrar as pessoas dentro dela. Mas nem sempre vai acontecer, porque existe algo que essencialmente é comum entre as pessoas, mas as pessoas também são diferentes. Então, por ter esse duplo aspecto, algo que é comum, né, entre outras pessoas e aquilo que me difere do outro, essa diferença nos traz a noção daquilo que nós chamamos de singularidade, tá? Então, na página 71, terceiro parágrafo, devemos definir as coisas pelo que elas têm de igual, porque as diferenças não mudam a natureza íntima do que chamamos de essência do objeto observado, mas acrescentam, tornando-o mais rico. Então, a gente pode começar uma definição de pessoa pelo que elas porque as pessoas têm em comum, mas não podemos esquecer que as diferenças fazem a singularidade, fazem daquela pessoa uma pessoa específica que só tem ali como a digital, não tem igual, né? Pense assim, então as pessoas, embora tenhamos semelhanças que nos reúnem no conceito de pessoa,
as diferenças também são importantes, principalmente na terapia, né? Enquanto nós estamos atendendo um cliente, eu sei que é uma pessoa porque está ali de carne e osso na minha frente, ela tem sentimentos, fala dos seus pensamentos, dos seus conflitos, é uma pessoa diante de mim. Só que o meu olhar atento, o meu ouvido atento ao que ela diz, a como ela diz, aquilo vai despertando em mim uma percepção do que é só dela, da singularidade dela. Como é que ela se organiza, como é que ela faz a vida dela acontecer ou como ela lida com as dificuldades dela. Veja, olhar para a pessoa que está na nossa frente dentro de um consultório é fundamental. Eu sei que é uma pessoa, que ela tem algo em comum com muitas outras pessoas, mas estamos ali para lidar com o que é singular nela. Né? E como que ela se relaciona dessa singularidade com aquilo que também pode ser comum. Por exemplo, né, para ficar um pouquinho mais claro esse ponto. Às vezes você vai atender um cliente que dentro da gestalterapia nós falamos que tem um estilo, por exemplo, de personalidade, mais defletor, né? Ou um estilo mais introjetor, né? Você já vai ouvir muito isso aqui no Gestalt TC, né? A questão é, existem muitas pessoas que têm estilo defletor, estilo introjetor, mas cada um vivencia isso de uma maneira diferente. Então, por mais que eu veja uma pessoa fazendo com muita frequência deflexões, então eu sei o que é o conceito de deflexão, sei que pessoas utilizam a deflexão, sei que algumas pessoas utilizam com muita frequência, só que a intencionalidade, a forma como fazem, o contexto que vivem, isso tudo é diferente e único para cada um. Então, nós não vamos classificar pessoas entre defletoras ou introjetoras, né? Não, nós temos um estilo de funcionamento que até o momento se parece, se assemelha a uma deflexão, mas que na prática, na vida, no dia a dia, aquela pessoa utiliza essa mesma deflexão de um jeito muito particular e único, tá? Outra coisa aqui, no quarto parágrafo da página 72, né? É, outra coisa é a pessoa se descrever, deixar-se acontecer de tal modo que possamos ver a pessoa que mora dentro daquele corpo. Olha que interessante, a gestalterapia, ela traz para nós uma visão da pessoa também como corpo, né? Então, você não tem um corpo, você é um corpo, tá? E corpo que eu digo é isso aqui, o físico mesmo, porque é nesse espaço que eu estou aqui dentro de mim é que esse eu vai surgindo, né? Essa percepção de quem eu sou. Então, o corpo é muito importante, é ele que vivencia as experiências, é no corpo que nós sentimos as emoções, é no corpo em que nós temos os nossos pensamentos. Então, o corpo é tudo que nós somos, tá? Então, é fundamental entender que o corpo não está fora. Os gestos que a pessoa faz, os movimentos corporais, o tom de voz, o ritmo, a entonação, tudo isso faz parte para nós em gestalterapia de quem é essa pessoa. Tá? Você pode descrever uma pessoa, eu também posso fazer a descrição de uma pessoa, mas o que o professor chama atenção aqui é tem algo que pode acontecer que é a pessoa mesma se descrever. Então, eu posso ter uma opinião totalmente enviesada ou uma opinião totalmente contaminada por pré-conceitos que eu tenha sobre o que é uma pessoa ou sobre aquela pessoa especificamente, mas ela é que vivencia a experiência. Por isso que na terapia, em Gestalt terapia, não sou eu que vou dizer para o cliente como ele tem que ser, o que ele tem que fazer, dar respostas para ele. Eu vejo muitas pessoas se angustiando porque o cliente quer resposta, mas não é você que vai dar resposta, pelo amor, né? Não dê respostas, porque não é o nosso papel. Nosso papel é compreender. Ouvir para compreender e não para dar respostas. Isso aqui é uma máxima que você precisa levar para a sua prática clínica. Por quê? A resposta que o seu cliente procura está na compreensão que ele ainda não tem de si mesmo. Como é que ele vai se compreender se ele não se faz perguntas, se ele não se descreve, se ele não chega no entendimento de quem ele é, de como ele funciona, do que está acontecendo, de como ele lida com isso? Por isso, nosso papel é fazer boas perguntas. O manejo básico na gestalterapia é fazer perguntas fenomenológicas sobre essa pessoa e o mundo que ela sintetiza ali na experiência dela, né? A relação dela com esse mundo, a relação dela com ela mesma. É assim que você vai compreender quem é essa pessoa, pela descrição que ela mesma vai fazer para você, e ao fazer isso, ela também se escuta. E se ela não estiver se escutando,
peça para ela ouvir novamente o que ela acabou de dizer, né? Às vezes na terapia eu faço muito isso com o cliente. Falo, olha, você ouviu o que você acabou de dizer? Diz de novo para mim. Agora escuta o que você acabou de dizer. Isso é técnica também de Gestalt terapia. Na página 73, a pessoa, no segundo parágrafo, a pessoa é um sistema integrado de sentir, pensar, de fazer, de falar, de tal modo que, em sua totalidade, deixa-se desdobrar em suas partes, permitindo o funcionamento optimal de si mesma como um todo no mundo. Veja, um sistema integrado. Nós não estamos falando que a pessoa, ela é um somatório de partes. Não, tudo que contém dentro de uma pessoa, se a gente puder dizer isso, né, está integrado. Ou seja, uma coisa se conecta à outra, nada está separado, tá bom? Então, sentir, pensar, fazer, falar, tudo isso é integrado no que é uma pessoa, tá certo? Lembra que uma Gestalt, como a gente já disse em aulas anteriores, ela é uma configuração organizada, articulada e indivisível. Então, se essa articulação não está acontecendo entre o sentir, o pensar e o fazer, a pessoa está adoecida. Se não estiver fisicamente doente, psicologicamente ela pode estar adoecida. Ou, no mínimo, bloqueada, interrompida, com dificuldade de seguir adiante. Então, isso tudo é para a gente entender que a gestalterapia tem esse papel de ajudar a pessoa a retomar essa integração quando ela não existe, ou quando ela está de uma forma muito enfraquecida, tá certo? Então, ainda na página 73, penúltimo parágrafo, pessoa é, portanto, um campo constituído pelas relações de pessoas com outras pessoas e destas com o mundo, enquanto tal, sendo constituída no mundo e pelo mundo. Ou seja, nós nos tornamos pessoas nesse mundo em que nós habitamos, na relação com as pessoas desse mundo, e assim também esse mesmo mundo vai nos dando, talvez a palavra. Poderia ter uma palavra até melhor, mas vai nos dando um retorno, um feedback, talvez, sobre aquilo que nós estamos fazendo, a forma como estamos nos movendo, e isso interfere nesse campo que é o mundo, tá? Na página 74, tem alguns pontos que eu gostaria de trazer. No primeiro parágrafo, ser pessoa é estar, embora de maneiras diferenciadas, em relação com todos os seres, formando uma totalidade de relações, de onde nasce o sentido de ser pessoa no mundo. Esse ser pessoa no mundo, ele está falando do Dasein, o ser aí, né? Então, ele busca também na referência do texto um pouco da visão existencial e fenomenológica, né? Que a gente encontra o conceito de Dasein, o ser aí, tá? Esse ser aí posto no mundo que está em constante transformação. Então, ser pessoa no mundo é também passar pela transformação que as relações trazem para a gente. Então, de uma forma resumida, se a gente pudesse sintetizar o que é pessoa em gestalterapia, é relação, né? É um ser em relação, tá? Ele até traz isso no quarto parágrafo, né? Aqui na página 74. Dando um passo além, entenda o conceito de pessoa como um ser de relação. Aí ele coloca uma relação consigo mesmo, né, envolvendo um processo de se olhar em profundidade, né, ou seja, tomando posse de si mesmo, tendo uma noção do que é ser um eu, né, eu, quem eu sou. Uma noção, porque não vai se fechar. É algo que a gente não conclui numa vida, né? A gente continua ao longo da vida descobrindo mais sobre esse eu. E quanto mais você sabe sobre esse eu, mais consciência você tem, mais você tem a percepção de ser pessoa, tá? Isso é muito interessante porque na página 75 no segundo parágrafo e no terceiro, eu vou ler alguns trechos. Ser pessoa, portanto, é essencialmente ser consciência de si mesma. E aí, no parágrafo seguinte, ser pessoa é estar consciente de si mesma em permanente continuidade. Supõe uma consciência em permanente movimento do contato eu-mundo, de tal modo que a pessoa, mesmo mudando a todo instante, não perde a consciência de ser ela mesma. Ou seja, a gente tem memória. Ah, que legal, temos memória. E aí é interessante a gente entender, né, que muitos preconceitos sobre gestalterapia, dentro da própria gestalterapia, tem pessoas que falam assim: não, eu só trabalho com presente, não me traga história.
de vida. Não me traga coisas do seu passado, conflitos do passado. Você tem que viver o agora, né? Então toma cuidado com esse tipo de afirmação, porque nós temos memória, né? E a memória que faz parte desse aspecto, né? Que envolve também o pensar, também envolve o sentir, o que nós fizemos e como isso nos afeta hoje, de que maneira eu ainda estou vivenciando situações do passado que não finalizaram. Tem ações e situações do passado que ainda continuam acontecendo hoje. Por exemplo, os traumas, né? Situações traumáticas que você ainda não fechou, não resolveu, não reorganizou, não deu novo sentido, não curou em você. E isso significa que é uma ferida que está aberta há quanto tempo? Né? Ou seja, nós temos memória e temos consciência, cada vez mais consciência dessa história que vai acontecendo hoje, mas que vai ficando no passado. Então a gestalterapia também vai lidar com isso. Vai lidar com esse passado mais distante, esse passado longínquo, lá da infância, das situações da adolescência, de quem é um adulto hoje, ou um idoso que olha para aquelas fases que já passou, tá tudo certo. A grande questão é a atualização. Como é que isso se reflete hoje em você? Então, quando alguém traz uma experiência do passado, a gente trabalha da seguinte maneira: ouve, acolhe, pergunta sobre esse passado, tenta entender o que aconteceu lá, a forma como aconteceu, de que maneira, quem estava, de que maneira a pessoa se comportou, o que que ela fez, como ela resolveu, se é que resolveu, e aí perguntar, e hoje, como é que essa história conversa com o que você vive hoje? Como é que essa história traz para você um aprendizado no momento atual? O que desse momento atual tem a ver com esse passado? Ou seja, nós estimulamos através de perguntas que a pessoa também atualize a experiência dela numa tentativa de fechamento dessa gestalt aberta, tá? E para finalizar e fechar a gestalt desse capítulo 76, página 76, penúltimo parágrafo, as três últimas linhas. Sem um conceito de valor, de ética sobre o mundo, a pessoa não tem nenhum referencial sobre o que é ser pessoa, porque o referencial não pode partir dela própria. Ou seja, eu vou saber que pessoa eu sou, o que é ser pessoa, com base naquilo que eu vivencio na relação com o mundo, os valores que eu aprendo, os princípios éticos que me chegam. E por isso que hoje eu penso da seguinte forma, quando a gente fala de Gestalt terapia. Embora não haja um requisito específico para você ser gestalterapeuta, além de estudar, se dedicar à abordagem, eu penso que a psicologia ela é uma base fundamental para nós, já que ser psicólogo hoje, né, pela nossa regulamentação, exige também que você olhe para a ética, né? A ética profissional, que você tem um código de ética que precisa ser respeitado. Ou seja, para você atuar como psicólogo, não como psicoterapeuta, mas como psicólogo, você precisa seguir os padrões que a ética nos traz. Então, nós aprendemos a ser pessoa olhando para aquilo que nós também aprendemos do mundo. E nós aprendemos a ser psicólogos não só com as teorias que estudamos, mas também a ética e os valores que nós levamos para o nosso trabalho como psicólogos. E a partir daí, sim, eu posso escolher um referencial teórico, uma abordagem específica para trabalhar, porque essa é a visão que eu tenho, são as ferramentas que eu utilizo, mas a minha percepção dessa realidade de ser um psicólogo, uma psicóloga no mundo e aqui nesse mundo que é o Brasil para nós, segue uma ética que aí é o que tem em comum entre nós, mas as nossas diferenças que nos tornam psicoterapeutas únicos é essa abordagem que nós escolhemos e até mesmo dentro da abordagem, a forma como nós a utilizamos. Aqui, em todos os meus vídeos, você vai entender sobre Gestalt terapia baseado na minha experiência de como eu vivencio. Talvez ao longo do tempo muitas coisas mudem porque nós estamos sempre mudando. Talvez esse vídeo, a minha maneira de trabalhar aqui, já seja diferente do primeiro vídeo. Talvez os próximos vídeos que você for assistir aqui no canal também sejam diferentes e tá tudo certo. Em cada momento existencial, nós vamos sintetizando a experiência de ser pessoa e aceitar que tudo está em mudança nessa pessoa é fundamental para que a gente possa se aprofundar no conceito de pessoa em Gestalt terapia. Então, gostou dessa aula? Chegou até aqui, né? Deixa para mim nos comentários como foi a sua experiência. Curte aqui o vídeo para me ajudar a divulgar cada vez mais a Gestalt terapia. E se você ainda não se inscreveu no canal, já está mais do que na hora, porque a gente já está quase finalizando esse curso, tá bom? Te espero no nosso próximo vídeo.